Vamos orar, irmãos? Pai Celeste, estamos diante de Ti neste momento, com o nosso coração contrito, estamos preparados para ouvir a Tua palavra. Clamamos que o Espírito Santo aqui presente, Senhor, nos dê entendimento, nos dê sabedoria para aplicar essa mensagem desta noite em nossas vidas no dia a dia. Abençoa-nos com a Tua palavra, é o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título da nossa mensagem de hoje é Ser como uma Criança. Considerando que nesta semana, no dia 12, se comemorou o Dia das Crianças, em alguns lugares com muitas festas presentes, nós então estamos trazendo uma mensagem tópica sobre o tema criança. E essa mensagem é baseada em Mateus 18, versículos de 1 até 5. Não será uma mensagem expositiva, é uma mensagem tópica, mas eu peço que os irmãos desde já abram suas Bíblias em Mateus 18 e nós vamos ler os 5 primeiros versículos. É uma mensagem muito interessante, especialmente para cada um de nós adultos. Então, Mateus 18, versículos de 1 até o 5. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Irmãos, então no versículo 1 diz: naquela hora aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: quem porventura é o maior no reino dos céus? Então, os discípulos estavam ao redor do Senhor Jesus. E quem eram esses discípulos? Era aquele grupo mais restrito, aqueles homens, aquelas mulheres que andavam com Jesus durante dias, durante meses, e aprendiam com Jesus o que? A ter uma vida simples, a amarem o próximo e amarem também a Deus. Porém, alguns desses discípulos, estando próximos a Jesus, perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? E essa pergunta, irmãos, nos demonstra que alguns desses discípulos estavam seguindo a Jesus com segundas intenções, com outros interesses, além da promoção pessoal. Eles queriam se destacar estando lá no meio de Jesus. Eles queriam conquistar sucesso. Eles queriam, desde já, no reino de Deus, ter posições importantes. E essa pergunta, ela nos revela que a motivação de alguns desses discípulos para servir a Jesus estava errada. Qual era a motivação deles? A ambição, que é o sentimento que move milhões de corações, é a ambição. A ambição é muitas vezes o sentimento que faz uma pessoa nunca se contentar com o que ganha e viver eternamente insatisfeita, sempre querendo ter mais. A ambição é o sentimento que faz o homem esquecer que ele nada trouxe para este mundo e que nada vai levar deste mundo. Mas essa ambição que moveu o coração daqueles discípulos, e essa mesma ambição é o que move muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos e estão nas igrejas.
De manhã, na aula da EBD, que tem algum relacionamento com isto, eu contei a história de um presbítero que eu conheci na minha adolescência. Ele era presbítero da minha igreja, um homem muito rico. E naquele momento, naquela época, só haviam o quê? Órgãos eletrônicos, órgão de fole, né? Nas igrejas, ou piano. Jamais podia se conceber entrar numa igreja bateria, guitarra, violão, instrumentos de percussão, nada disso era permitido. E surgiu um movimento liderado pelo pastor Jaime Kemp, que começou a treinar jovens para que eles pudessem louvar a Deus de uma forma diferente, utilizando esses instrumentos modernos. O Jaime Kemp, ele foi o profeta para aquela geração de jovens. E aquilo se espalhou pelo Brasil todo. Aquele grupo, Vencedores por Cristo, viajava desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, o ano inteiro pregando, evangelizando em cinemas, praças públicas, utilizando então aqueles instrumentos. Então aquela missão cresceu muito no Brasil. E um dia o Jaime Kemp fez um apelo: nós precisamos de uma perua veraneio. Os mais antigos vão lembrar da perua veraneio. Trazendo para os dias de hoje, deve custar algo em torno de R$150 mil. E aquele presbítero, muito solícito, chegou perto do Jaime Kemp e disse: pastor Jaime, eu vou dar uma veraneio 0 quilômetro para a missão. Puxa, que bênção. Mas tem uma coisa: eu quero ser nomeado diretor da missão. Ou seja, aquele homem que estava na igreja há mais de 40 anos, praticamente havia nascido na igreja, ele era uma pessoa ambiciosa. Ele estava lá não para servir o Senhor Jesus de forma humilde. Ele tinha recursos e queria dar os recursos, mas com uma condição: desde que ele fosse nomeado diretor da missão. O que ele buscava? A glória para ele. O que ele buscava? Demonstrar que ele tinha uma posição importante, que ele tinha sucesso, que ele era um homem influente nesse movimento que surgiu naquela ocasião. E o pastor Jaime olhou para ele e falou: meu irmão, muito obrigado, nós não vamos aceitar esse carro nessas condições. Nós estamos aqui servindo o Senhor Jesus humildemente. E o Senhor vai prover. E proveu. E o Senhor proveu. Então, o que aconteceu naquela época é também o que aconteceu com os discípulos de Jesus e o que acontece hoje nas igrejas evangélicas. Muita gente está lá dizendo que é cristão, que serve ao Senhor, mas na verdade está lá por causa de uma ambição pessoal, à procura de destaque, à procura de ser reconhecido, à procura de ser uma pessoa importante no reino, como aqueles discípulos. Mas, irmãos, no jardim do Éden não foi diferente. A ambição foi que destruiu o homem e levou o homem a pecar contra Jesus. A ambição faz pessoas e até anjos quererem ser maior do que Deus. Muitas pessoas hoje estão vendo o reino de Deus exatamente como aqueles discípulos estavam vendo. Eles estavam com uma visão carnal do reino, estavam preocupados com hierarquia, posições e com vantagens. Você pode mudar mais um? Deixa eu ver. Não, volta para trás. Mais um. Esse é o primeiro? Eu estou no 3. Aí. Então, esses discípulos estavam com uma visão carnal do reino, uma visão terrena. Eles não tinham entendido ainda a visão espiritual do reino de Deus. Por isso que eles se aproximam de Jesus e perguntam: quem é o maior no reino de Deus? Eles queriam saber porque eles queriam chegar lá também. Que caminho eu vou fazer para me destacar no reino de Deus? Porém, Jesus sempre teve uma maneira especial de revelar as verdades do Evangelho. Jesus sempre foi muito habilidoso
em trazer as boas novas da salvação de uma maneira simples e de uma maneira ilustrativa. Nós temos que lembrar, e nós já vimos aqui nas parábolas, né? Jesus nos dava muitas parábolas, que ele falou sobre pássaros, ele falou sobre flores, ele falou sobre semeador, ele falou sobre sementes. E agora em Mateus 18, ele fala sobre criança, né? Ele utiliza uma criança para ensinar aqueles discípulos. Então em Mateus 18, Jesus está descrevendo para seus discípulos algumas das condições para que possamos entrar e participar do reino de Deus. E ele ilustrou a vida cristã usando então o comportamento de uma criança. Vamos ler novamente os versículos 2 e 3. Depois de ser questionado, quem é o maior no reino dos céus, Jesus então, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então Jesus falou: olha, vocês estão preocupados com isso? O que precisa fazer? Primeiro, precisam se converter. Segundo, tornar-se como uma criança. E aí surge agora uma pergunta, né? Como são as crianças? Que qualidades as crianças possuem? Que lição nós adultos podemos tirar da vida das crianças? Nós vamos estudar então agora algumas virtudes das crianças e como podemos nos inspirar e nos transformar e estarmos no reino de Deus, estarmos agindo na igreja com essas características de criança que o Senhor Jesus então ensinou aos seus discípulos. Primeiro aspecto: as crianças são felizes. Irmãos, as crianças são felizes. As crianças não sofrem dos nervos. As crianças não sabem o que é psicose, nem neurose, nem síndrome do pânico, nem depressão. Criança não tem essas preocupações. Qual é a preocupação das crianças? Brincar, se alimentar e dormir. Não tem outra preocupação. Elas são puras, né? Por isso é que elas são felizes. Até o momento que elas começam a aprender com os adultos o que são essas coisas: medo, pânico, depressão, ira. Até então, as crianças são felizes. Quando vão chegando na adolescência, que elas vão, através dos adultos, aprendendo uma outra realidade. Eu ouvi a respeito de uma igreja evangélica em Nova York, que pagava 5 especialistas, entre eles psicólogos e psiquiatras, para atender os problemas comportamentais de seus membros. Eu lembro também, quando nós chegamos na Igreja Batista de Vila Mariana, junto com o pastor Darcy Borovs, que estava assumindo aquela igreja naquele momento, a igreja tinha um departamento de psicologia, que atendia todo mundo, dentro da igreja. Aí ele chamou Augusta, falou: Augusta, verifique aí o que está acontecendo, o que está de errado, e depois de algumas avaliações e tal, ele, junto com ela, decidiram eliminar aquele departamento de psicologia. Pessoas pagas para realizar esse trabalho. Mas, por que isso acontece? Porque nós não agimos mais como crianças, não somos felizes, né? Nós acabamos ficando ansiosos, preocupados com a nossa vida e perdemos a felicidade e começamos a absorver todas essas doenças mentais, né, que afetam e que enriquecem
os laboratórios farmacêuticos de hoje em dia. Segundo aspecto, toda criança chora. Nós temos que aprender isso com as crianças. Mas o choro dura por um momento, né? Você vê uma criança disciplinada ali, chora, grita, 3 minutos, acabou, já está rindo, já está feliz de novo. Eu soube de um caso de uma senhora que chorou por 3 dias consecutivos, porque entrou um ladrão na casa dela, levou o dinheiro e as suas joias. Isso jamais iria acontecer com a vida de uma criança. Se entrasse um ladrão, levasse os brinquedos, levasse não sei o quê, ela ia ficar triste num determinado momento. Mas logo a criança voltaria a sorrir, a brincar e ficar feliz. Se não tem um brinquedo elétrico, um brinquedo não sei o quê, ela pega uma pedra e brinca com pedra. A criança é feliz, a criança não chora. E o que a Bíblia nos diz? Nós adultos, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Mas você encontra na igreja pessoas que choram à noite, choram no dia, choram na noite seguinte, no dia seguinte, na noite seguinte, no dia seguinte, e vivem uma vida de lamentação. Não são felizes. Então, nós precisamos aprender com as crianças a ser felizes, a nos contentar com aquilo que nós temos. Segundo ponto, as crianças são sinceras. Eu não sei se dá para ler o que está escrito ali. Ali está provavelmente numa escola, né? Tem lá a lousa, A, E, I, O, U, uma professora enorme, gigante, obesa, para ser bem claro. E a professora pergunta para ela: e você, Carminha, o que vai fazer quando for do tamanho da professora? Eu vou fazer regime. As crianças são sinceras. Elas não usam de atos de diplomacia para conversar com as pessoas. Elas não são politicamente corretas. Elas são francas e verdadeiras. Elas falam o que está no coração. E nós devemos nos inspirar nas crianças para crescermos espiritualmente. Nós precisamos ser sinceros. E o que significa sincero? Eu acho que todos já sabem, né? A origem da palavra sinceridade ou sincera vem do latim. Dizem que teve origem em 2 palavras: sem-cera. Sem-cera. Por que isso? Os artistas naquela época da Renascença, eles faziam vasos, faziam obras de arte, e muitas vezes eram talhadas, né, esculpidas, e às vezes a mão do artista fraquejava e aparecia um defeito. O que eles faziam? Eles pegavam uma cera, passavam ali, pintavam e parecia que estava tudo bem. A pessoa comprava aquela obra de arte, né, levava para casa. Com o passar do tempo, com o calor, a cera derretia e ficava o defeito evidente para todos naquela obra de arte, e ela perdia muito valor, né? Então, dessas 2 palavras, sem cera, é que surgiu a palavra sinceridade, né? Ou seja, nós temos que agir como crianças, sem cera, sem maquiagem, sem preocupação de ser politicamente correto ou ser diplomatas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas, meus irmãos, é difícil, porque a igreja de Cristo parece que é uma igreja milindrada. Qualquer coisa que acontece já atrito. Então, o cristão não pode ser falsificado, ele precisa ser sincero em todos os seus atos. Quem é o pai ou a mãe que nunca passou por apuros devido à sinceridade dos seus filhos quando criança? Quem nunca passou por uma situação difícil? Eu tenho aqui o caso de uma
família que foi almoçar na casa da sogra, né? Pai, a mãe do marido. Então foi todo mundo lá, marido, mulher, os filhos, estava lá o avô, a avó, e a avó fez uma comida especial, e aquela festa, né? Só que a avó errou no ponto do sal, a comida estava extremamente salgada. A nora, por educação, por excesso de cera, né, ficou calada, engoliu aquela comida salgada e não falou nada. Por que ela agiu assim? É um princípio bíblico, por temor a homens. Ela não teve a coragem de falar para a sogra, olha, não tem condições de comer, e um olhando para a cara do outro, todo mundo comendo e aquela comida horrível. A nora ficou calada, não disse nada. Pode mudar? No final do almoço, a avó perguntou para a netinha, e aí, minha filha, você gostou da comida? Ela falou, eu não, estava muito salgada. As crianças são assim, são sinceras quando falam. Segunda ilustração. Um pai levou a família para comer num restaurante muito chique, comida deliciosa, comida de primeira, e veio comida em abundância. Aí o chefe da família falou, gastei um dinheirão aqui e está sobrando tudo isso. Aí ele chamou o garçom, né? Garçom, meio envergonhado, né? Por favor, você podia embrulhar o que sobrou que eu vou levar para o cachorro? Garçom, pois não, senhor. O moleque pulou da mesa de alegria. Meu pai vai comprar um cachorro, meu pai vai comprar um cachorro. Então, são situações que as famílias passam com as crianças. E não fique surpreso se você passar por isso. Terceiro caso, aconteceu comigo. Eu vou entregar comigo e com a Geiciane e com a Giovana. Um belo domingo na escola dominical, eu estava lá recebendo o pessoal, tal, não sei o quê. Aí chegou a G toda alegre. Ô Giovana, dá bom dia para o pastor. Eu não, foi embora. Ela não sabia o que fazer. Mas o pastor está acostumado com a sinceridade das crianças, né? Então, nós temos que aprender a ser sinceros com as crianças. Mas vamos avançar mais um pouco. As crianças confiam cegamente no cuidado dos pais. Para os seus filhos, você é o maior pai do mundo, a melhor mãe do mundo, o maior profissional do mundo, ninguém é melhor do que você. O pai dele é o top, ninguém chega perto, né? Não existe ninguém melhor. Por quê? Porque as crianças confiam nos pais incondicionalmente. O pai é verdadeiramente o herói das crianças. E nós temos uma outra ilustração. Papai é o capitão. Conta-se que no meio do oceano veio uma tempestade daquelas tipo furacão, e estava todo mundo dentro de um navio, milhares de pessoas dentro de um navio em alto mar, e a tripulação, né, começou a ficar desesperada, corre para cá, corre para lá, distribui colete salva-vida, você fica aqui. Eles estavam apavorados, porque a tempestade era uma tempestade fora do comum. E começaram então esses tripulantes a entrar nos camarotes, chamar as pessoas, abrir um camarote, tinha uma criança lá, vendo televisão, brincando, sei lá, estava lá distraída. Falou, olha, você tem que vir comigo rápido, porque esse navio aqui vai afundar, né? A criança virou para esse tripulante calmamente e respondeu, não se preocupe, eu vou ficar aqui mesmo, o meu pai é o capitão do navio. Tremenda confiança que a criança tem no pai. O meu pai é o capitão desse navio. Quantas vezes, irmãos, nós passamos nesta vida por problemas, tempestades, que parece que vêm para nos devastar. A vida quer nos tragar. É nesse momento
que nós precisamos confiar em nosso Pai Celestial, assim como as crianças confiam em nós. Então temos que aprender mais esse ponto com a criança. Confiar no nosso Pai Celestial. Pode mudar o... Uma outra coisa que nós temos que aprender com as crianças, para termos a nossa vida transformada, é não guardar ódio. Vocês já viram um grupo de crianças brincando? Sempre vai ter briga, porque um quer um brinquedo, o outro quer o mesmo brinquedo, daqui a pouco vai um, enfia a unha no rosto do outro, machuca o rosto, a outra vai e morde. Isso acontece em casa, acontece na escolinha, os pais ficam desesperados, vão lá reclamar porque mordeu meu filho, porque arranhou meu filho, porque isso não está certo. No dia seguinte, os dois estão brincando novamente, se não for daqui a 5 minutos. Eles não guardam, é aquele momento, né? Então nós temos que aprender com as crianças a não guardar ódio. Nós temos que aprender com as crianças a perdoar, né? Mas é curioso, às vezes dentro da própria igreja, no berçário, 2 crianças se atacam lá. A professora fica desesperada, uma vai e arranha a outra. Gente, as crianças daqui a 10 minutos estão bem, mas os pais viram inimigos dentro da igreja. Porque teu filho viu o que ele fez, você não cuida do teu filho, não educa o teu filho, que princípios você está dando, e acabam virando inimigo. E não para por aí. Esse, irmãos, é o maior problema enfrentado pelos conselheiros bíblicos. Quando eles alertam os pais para os problemas dos filhos. Quando o conselheiro faz isso, muitas vezes eles acabam virando inimigos da família. Não, meu filho não. Você está equivocado, meu filho não tem esse problema, né? Então nós temos que aprender a perdoar, como as crianças fazem, e como pais aprender a ouvir, né? E não guardar ódio dos pais. Tem pais aí no mundo que se atracam porque os filhos brigaram, vão tirar satisfação, acaba um matando o outro, porque falta de sabedoria, não sabem perdoar. 5º ponto, a criança é humilde. Vamos ler o versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Ali estava entre os discípulos uma criança humilde, que Jesus, ao citá-la como exemplo de humildade para os seus discípulos. A humildade é uma das virtudes que mais agrada a Deus. 1 Pedro 5,5 diz o seguinte: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. A humildade deve ser vivenciada em 2 aspectos. Primeiro, no aspecto horizontal, nós temos que ser humildes, né? No tratamento com as pessoas. Não só os irmãos na igreja, mas dentro da própria família. Às vezes dentro da própria família tem um que é soberbo, tem um que quer se destacar, tem um que quer ser o mais importante, né? E muitos casamentos acabam porque marido e esposa são incapazes de abrir mão ou ceder num determinado ponto. O humilde é capaz de ceder para gerar o bem e estar próximo àquelas pessoas que ela ama. Mas além desse relacionamento de humildade horizontal, tem também a humildade vertical. Precisamos ser humildes em nossos relacionamentos com Deus, com Jesus. Jesus disse: bem-aventurado os humildes. O humilde de espírito reconhece a sua carência de Deus
ele sabe que não pode viver sem Deus em sua vida. E é isso que ele faz, é isso que faz essa pessoa ir em busca de Deus a cada dia. Foi cheio desse espírito de humildade que um centurião se aproximou de Jesus. E o que ele disse? Os irmãos lembram? Senhor, eu não sou digno de recebê-lo sob meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Foi essa humildade demonstrada pelo centurião, que era chefe de 100 soldados do exército romano, que governavam sobre Israel, né? A humildade desse centurião é que levou a cura para o seu criado. Precisamos aprender com as crianças a humildade. E no versículo 4, Jesus é muito claro. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Irmãos, essa mensagem aqui é para nós. Nós temos que refletir sobre a nossa vida. Nós temos que refletir o que nós precisamos fazer para sermos como crianças, né? Nós temos que buscar as virtudes das crianças na felicidade, na sinceridade, na fé, na confiança em Deus, no perdão e na humildade. E Jesus disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nós vamos continuar. Vamos ler agora o versículo 5. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. As crianças, por serem vulneráveis à vida, precisam ser recebidas e acolhidas por nós. Por quê? Primeiro, a criança precisa crescer. Sem o crescimento, né, não vai existir saúde. Quando a criança não está crescendo, é sinal que alguma coisa está errada. Se a criança não cresce, é possível que ela esteja doente e, se nada for feito, ela poderá morrer fisicamente. Da mesma forma ocorre com o cristão. Ele precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque se um cristão não cresce no conhecimento da graça, no conhecimento de Deus, ele vai ficar estagnado, estacionado, e a sua experiência profissional vai regredir a cada dia. Então, assim como as crianças, nós precisamos crescer espiritualmente. Segundo aspecto, a criança precisa de uma alimentação sadia, né? Os pais precisam ser sábios ao alimentar suas crianças. Toda criança necessita de alimentação correta para a sua idade, a fim de que possa crescer e ter saúde. Assim também o cristão deve se alimentar bem. O apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que vos seja dado crescimento para a salvação. Que ideia nós podemos tirar daí, irmãos? É fácil perceber na igreja duas tendências opostas com relação às crianças e também adolescentes, né? Ou a igreja ignora as crianças e adolescentes. Tem muitas igrejas que se dizem cristãs que não tem departamento infantil, não tem culto infantil, não tem trabalho para crianças e não tem trabalho para adolescentes. Só tem trabalho para adultos, porque que eles estão visando? Dízimo, dízimo e dízimo, né? E na verdade, eles acabam com essa atitude ignorando as crianças e adolescentes. Mas há também um outro risco, que é tratar as crianças e adolescentes como se a igreja ou se as pessoas fossem babás, né?
que tornam principalmente os adolescentes que estão querendo já passar por uma outra etapa da vida, a igreja trata querendo ainda colocar a colher de comida na boca do adolescente, né? Trata o adolescente ainda como se fosse um bebê espiritual. Em vez de envolver os adolescentes, contar com a participação, os adolescentes querem contribuir, eles têm capacidade, eles querem aplicar esses conhecimentos na igreja. E Deus abre as portas para isso. O problema é que muitas vezes, em algumas igrejas, essas portas não são abertas. E o que acontece com esses adolescentes? Eles querem fazer, eles querem produzir, querem fazer alguma coisa. Eles acabam encontrando na sociedade, em outros lugares, oportunidade de aplicar o seu conhecimento, a sua capacidade. E a igreja negligencia esses adolescentes. Deus ama as crianças e às vezes de modo muito diferente do nosso modo. Na Bíblia, Deus envolve crianças no seu plano, mostrando o seu valor, capacidade, características espirituais e emocionais. Então, a grande ideia dessa mensagem desta noite, irmãos, é esta: devemos amar nossas crianças e trazê-las para se alimentar na escola bíblica dominical. Nós temos que acolher, temos que receber todas as nossas crianças. Vamos lembrar que os judeus também levavam as crianças na sinagoga, ensinavam a palavra, porém foram os discípulos, ou seja, os líderes religiosos da igreja, que impediram as crianças de se aproximar de Jesus. Nós temos que estar alerta, temos que ter cuidado. Será que nós estamos acolhendo, estamos recebendo nossas crianças, nossos adolescentes, ou estamos impedindo-os de serem ministrados? Volta um, por favor. Não, pode ir. Ok. Irmão Armando, o senhor pode chamar as crianças, por favor? Pode, quando tem as fotos. Demora, né? Ok, eu vou falando. Vocês vão ver aqui no slide, nós temos as fotos de 20 crianças que nós temos aqui na igreja. Os irmãos têm ideia que tem 20 crianças na igreja? Filhos de membros ou congregados? Nós temos 20 crianças na igreja. Às vezes temos 12, 13, 14 na EBD. Mas normalmente vem poucas crianças, né? Então o desafio é trazer essas crianças, né? E nós queremos dar os parabéns para elas. Vocês podem identificar cada uma delas. Estão faltando 2 fotos aí. Está faltando a foto da Brenda e da Lorena. Mas a Lorena foi apresentada aqui na igreja há algum tempo atrás, pela mãe, pela avó e pela bisavó. Lembram-se? Então nós temos 20 crianças na igreja, irmãos. 20 crianças. E aí vem a pergunta: como podemos respeitar e usar as capacidades e qualidade das crianças em nossa igreja e aqui na igreja? Quais barreiras impedem as crianças de desenvolverem sua fé em Jesus Cristo? Deus quer que as crianças sejam guiadas, ensinadas e corrigidas como nós adultos. Além disso, Ele deseja que as crianças se tornem membros ativos, demonstrando e exercitando a sua fé juntamente com os adultos na construção do reino de Deus. Eu peço que todas as crianças venham aqui à frente, fiquem aqui, olha.
Muito bem. Que ânimo, que alegria, hein? Vocês estão vendo aquelas fotos lá? Vê se você se enxerga naquela foto. Onde é que você está? Vê se você se acha lá. Está lá você, Brian? Está lá, né? Fagner também está lá, não está, Fagner? Eu também tô. Caio também está. Quem mais? Você já se achou lá? Está lá? Isabela, Taritiele. Está todo mundo lá. Que alegria! Olha, sabe por que vocês estão lá? Porque eu quero dar os parabéns para vocês, porque é Dia das Crianças, né? Já se achou, né? Só que hoje, vocês vão dar o presente para a gente, nós vamos inverter. Vocês vão fazer uma apresentação para a gente e nós vamos receber isso como presente das nossas crianças. Eu passo a palavra então para as professoras. Boa noite, irmãos. Boa noite. A gente preparou uma mensagem rápida, né, duas músicas para cantar junto aqui com vocês. Porém, é tudo muito simples, né? Mas a gente fica muito feliz porque as crianças estavam bem participativas lá embaixo. Vamos ver se eles vão fazer a bagunça que fizeram lá embaixo aqui, né? Mas, em primeiro lugar, a gente quer agradecer a Deus pela vida dessas crianças, né? Que nós, como os pais, avós dessas crianças, a gente possa ser exemplos para eles. E que a gente possa ensinar o principal, que é eles amarem a Deus. Porque se eles amarem a Deus e obedecerem a Deus, eles também vão obedecer aos pais e também vão ser bons exemplos para a nossa cidade, aonde eles estiverem, né? Então a Isa vai ler um versículo, depois a Taritiele também vai ler outro versículo, prestem bastante atenção. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desvirá dele. Provérbios 22:6. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127:3. Aqui pra tia. Essas duas músicas que nós vamos cantar, ela já é conhecida pela igreja, mas uma fala do amor de Deus por nós, né? Então Deus ama as crianças e também ama todos nós que aqui estamos. E eu vou ficar na frente delas para cantar, não tem como. E depois nós vamos cantar uma que a gente já cantou aqui na igreja, que fala sobre a mulher de Ló, porque ela não obedeceu. E quando a gente não obedece, coisas ruins acontecem. E quando a gente obedece, vai tudo bem, né, crianças? Vai tudo bem quando obedece? Vai tudo bem. Então vamos ensinar para eles a nossa música, vai aparecer só eles, porque eu tenho como. Vamos lá? Jesus morreu por mim, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Jesus morreu por mim. Então Jesus morreu por nós porque Ele nos ama, né? Mas Ele está vivo, não está morto. E a outra música, vamos afastar um pouquinho, mesmo que não pegue todo mundo na gravação, porque infelizmente não dá. Tá bom, Gigi. Vamos ensinar para eles então? E ensinar para eles que eles têm que serem obedientes, assim como as crianças são lindas e muito obedientes. Vamos lá? Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal, só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal, só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló
virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim. Assim, joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim. Assim, joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Obrigada, igreja. Vocês todos estão vendo aqui nossas crianças, nossas queridas crianças. Eu queria dizer para a igreja o seguinte: cada um desses pequenininhos e daqueles que estão na foto, mas já estão chegando na pré-adolescência e ficaram sentados lá, né? A responsabilidade pela vida deles não é só da G, da Ana e da Silvânia e dos pais. A responsabilidade é de toda a igreja. Nós temos a responsabilidade de cuidar, de alimentá-las espiritualmente, de fazê-las crescer. Então, neste momento, irmãos, eu vou pedir ajuda de 5 irmãos ou 5 irmãs que venham aqui à frente, porque nós vamos orar agora por essas crianças. Quem pode vir? Vem rápido porque o tempo está passando. Geiciane já veio, corajosa. Helena. A Silvana já ameaçou levantar, vem logo, Silvana. Agora precisa de um homem aqui, ou 2 homens aqui. Aí, Erinaldo. Vamos lá, Valmir, vem para cá também. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para o Valmir orar pelo Augusto, pelo Gustavo, pela Taritiele e pela Isabela. Deu para guardar? Augusto, Gustavo, Taritiela e Isabela. A Silvana vai orar pela Bruna Félix, pelo Christopher, pelo Arthur e pelo Otávio. A G vai orar pela Gabriela, pela Bruna, pela Brenda e pelo Riquelme. A Helena vai orar pela Giovana, pelo Otávio, pelo Brian e pelo Caio. Giovana, Otávio, Brian e Caio. E o Erinaldo vai orar pelo Fagner, pelo Vinícius, pela Sofia e pela Lorena. Começando então com o Valmir, terminando com o Erinaldo. Se no meio da oração alguém esquecer de alguém, eu vou soprar, tá? Mas vamos orar pela vida dessas crianças tão preciosas e tão amadas. Oremos. Pai querido, mais uma vez, quero agradecer a Deus por esse dia que recebi por Ti nesse local. E em especial, Deus, quero estar pedindo ao Senhor, por favor, da vida do Augusto, da vida do Otávio, da vida da Letiele e também da Isabel. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Pai, crescendo, Deus, no Teu caminho, na alegria de servir, alegria, Deus, em ser servo do Senhor desde pequeno. Peço ao Senhor, Deus, que esteja dando a eles, a cada dia, Deus, a direção correta do Teu reino,
seguir, Deus, o teu caminho, crescendo na tua palavra, crescendo, Deus, em sabedoria do Senhor. E peço, Deus, que o Senhor o guarde cada um deles, e basta a tua maravilhosa graça, os menores, Deus, que ainda estão em casa, não estão frequentando ainda a escola, Pai, mas as duas maiores, Deus, já estão frequentando a escola, que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando, Deus, de todo mundo. Amém, Senhor. E que seja, Deus, um compromisso de todos nós, os pais, os irmãos da igreja, a gente está orando, Deus, pelas crianças, intercedendo que o Senhor o livre de todas as astúcias, todas as artimanhas, Deus, malignas, que as crianças têm enfrentado no dia a dia na escola. Ajuda, Deus, a cada uma dessas crianças. É o que eu peço, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor tome essas crianças nas suas mãos, Senhor, que o Senhor venha guardá-los, que eles possam crescer a cada dia, meu Pai, na tua santa presença. Que os pais dessas crianças tenham sabedoria para podermos a tua casa e ensinar os teus caminhos. Que o Senhor possa protegê-los debaixo das tuas asas, que eles possam dar ouvido ao teu Espírito desde pequenininho, Senhor. Que eles possam estar nas tuas santas presenças. Abençoe todas essas crianças, a gente peça nesta noite, chegando nas tuas mãos e dedicado a Ele. No nome do teu amado Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, nós continuamos em tua presença, voltar mais algumas crianças em Deus. Em especial, eu peço a vida da Gabriela, da Zuma, da Brena e do Miguel. Alguns já estão na pré-adolescência, chegando numa nova fase. Mas que a cada dia o Senhor coloque no coração deles a vontade de servir ao Senhor. E tudo aquilo que eles já aprenderam, tudo aquilo que eles têm aprendido aqui nessa igreja, Deus, que realmente seja gravado no coração deles e na mente deles, Deus, para que quando eles estiverem diante da escola, dos amigos, dos vizinhos, eles saibam reconhecer aquilo que agrada ao Senhor e o que não te agrada. Que eles saibam dizer não para as coisas que vão levá-los para longe do seu caminho. Que o teu Santo Espírito, Deus, possa habitar no coração dessas crianças e adolescentes, que eles possam, Deus, de verdade, entregar as vidas a ti, a depender de ti, Deus, essa luz no meio das trevas. Cuida deles, dos seus corações, aonde eles estiverem, em suas casas, na escola, na rua, com os amigos, protege tanto os teus anjos, livra-os de toda mal. Que os anjos de Deus vai estar sempre em oração por eles e podemos de alguma maneira ser exemplos para que eles possam crescer e ser servos fiéis à sua palavra, que eles possam honrar e glorificar o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em sua presença, Jesus, estamos aqui para te apresentar essas crianças, as crianças da nossa igreja, o nosso futuro, Senhor. No futuro, eles que estão aqui com a gente. Se for da tua vontade, Jesus. Venho te apresentar em especial a vida da Giovana, a vida Otávio, do Otávio do Brian e a vida do Braz. e do Caio. Cuida dessas vidas, Senhor, que eles cresçam em sabedoria e em estatura. Que o Senhor abençoe a vida deles, protegendo e livrando de todo o mal desse mundo, que nós sabemos que o marido quer distorcer a palavra de Deus o tempo todo, Senhor. Então te peço encarecidamente, cuida dessas crianças, abençoando seus pais, dando sabedoria para que possam cuidar de cada dia a vida deles, Senhor. Eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oremos. Fagner, Senhor Deus, quero te apresentar a vida do Fagner, Vinícius, a vida do Vinícius, da Sofia, da Sofia da Lorena. e da Lorena. Senhor,
Eu quero nesse momento estar clamando, Senhor, por essas vidas, especialmente. Que o Senhor nos ajude, Pai, aos pais, que está cada dia levando essas crianças, Pai, ao caminho do Senhor. Que possa, Pai, estar orientando a cada dia nas televisões, nas escolas e trazendo à igreja, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, capacitando com a Tua sabedoria. E quero te pedir também, Senhor, pelas nossas professoras, que cada dia se dediquem a ser luz e ajudar aqui na igreja. Eu te louvo, Senhor, também pela vida do pastor, que tem, Pai, dado, Pai, esse coração aberto, com essa gratidão imensa em nossa igreja, a receber essas crianças, a ser o foco do futuro da nossa igreja. Eu te louvo e te agradeço em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, olhem para cada criança dessa. Pode sentando, pode sentando. Eu queria que cada um olhasse para cada criança dessas e pensasse o seguinte: o que eu posso fazer para que essas 20 crianças estejam aqui todo domingo na escola dominical? Se não todo domingo, na maioria dos domingos. O que você pode fazer? Muitas vezes, apenas uma palavra de acolhimento quando elas chegarem aqui. Isso é muito importante, é uma responsabilidade nossa. A igreja então vai ficar em pé e nós vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus. Todos ficarem em pé, só um saquinho aí na cadeira, ficarem em pé para junto, nós cantamos sim, tá bom? Fica mais bastante alegria, tá bom? Vem
orar mais uma vez, fecha um pouquinho de silêncio agora. Nós vamos falar com o Papai do Céu. Então, Senhor, nosso Pai, somos gratos por esse culto de louvor a Ti. Somos gratos, ó Pai, pela vida de cada criança que está aqui nesta noite, também por aquelas que por algum motivo não puderam estar conosco nesta festa, nesta celebração do Dia das Crianças. Nós queremos neste momento agradecer pela vida das professoras do Ministério Infantil, pela Silvana, pela Gê e pela Ana. Continua abençoando a vida delas, capacitando-as a ministrar na vida dessas crianças. Nós clamamos também, Pai, que cada membro desta igreja possa assumir também uma parte desse ministério e se importar, orar, falar e abraçar cada uma dessas crianças, para que elas possam se sentir bem em nossa igreja, se sentir acolhidas. Nós oramos em nome de Teu Filho amado. Amém. Vamos ser despedidos com a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.